Meninos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bem-vindos à nossa videoaula, sobre interpretação artística. Nós vimos na aula passada sobre as primeiras produções artísticas. Nós estávamos estudando a respeito das pinturas rupestres, a arte rupestre, a arte dos homens das cavernas. Então nós estávamos falando sobre isso. E hoje vamos falar um pouco sobre interpretação das artes. Então, a gente tem visto nas nossas aulas anteriores que quando nós olhamos os desenhos antigos, feitos pelos homens das cavernas, nós percebemos que há um simbolismo, há um significado, que você pode deduzir que muitos animais que eram retratados nas cavernas daqueles primeiros homens, simbolizavam a caça, simbolizavam os predadores. Quem são os predadores, professor? Aqueles que caçavam esses homens, outros animais que caçavam esses homens. Desculpem, meninos, foi uma chamada que teve aqui no celular. Então, nós víamos que essas formas que eram retratadas nas cavernas e que eram vistas pelos homens das cavernas no dia a dia, representavam o quê? Representavam tudo aquilo que eles viam e o que eles vivenciavam. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre interpretação das artes. Então veja bem, o que é interpretar? Interpretar quer dizer identificar, caracterizar, assimilar. Então, quando você diz assim, que quadro bonito, professor, tem tantas cores, é tão colorido, eu sinto uma paz, uma alegria quando eu vejo aquele desenho, quando eu vejo aquela pintura. Isso é a interpretação. Quando você diz assim, professor, eu percebo que esse quadro tem mais luz do que esse desenho. Esse desenho que meu amigo fez é escuro, ele usou poucas cores. Já esse quadro, essa foto, essa imagem que o senhor mostrou, ela é mais colorida, ela tem mais cores. Então isso é interpretar. Você dizer assim, professor, aquele quadro tem mais pessoas, tem mais animais desenhados, enquanto aquele outro quadro tem mais objetos, casas, cadeiras, móveis, lápis, livros, chama-se natureza morta, esses objetos que são retratados, livros, cadernos, cadeiras, Então veja que interpretar a arte é você ter um olhar crítico. Então o que é ter um olhar crítico, professor? É você olhar para o quadro e você dizer assim, o que é que esse quadro passa para você? O que é que você acha que esse quadro, que essa foto, que essa imagem significa? Então isso é você interpretar a arte, interpretar a obra de arte. Por exemplo, nós temos chamados críticos, críticos de arte. Quem são esses profissionais, professor? É uma pessoa que vai dizer assim, olha, o seu quadro é muito bom, o seu quadro tem cores que realçam os seus sentimentos. Então, a gente vê que obra de arte não é só você olhar e fazer e pronto, aquilo é uma obra de arte. Não, Você tem que dizer assim, olha, aquele homem quando estava pintando, ele colocou muito sentimento, Ele colocou alegria no quadro que ele estava fazendo. Ele colocou tristeza, professor, a gente sente a melancolia, a tristeza naquele quadro dele. Ou então a pessoa pode dizer assim, professor, veja, lá no desenho, lá na foto, tem um casal feliz,
uma moça e um rapaz. Então veja como eles estão felizes ali. Aquele desenho simboliza o romance, né, que há entre eles. Então isso é interpretar o quadro. Quando a gente vai no museu, né, quando a gente vê um filme que mostra uma pessoa que tem um quadro em casa, e chega outro e diz, esse quadro é de um artista, né, muito famoso, e aquela pessoa fica lá parada, né, admirando, né, o quadro, né. Então, são exemplos, né, são exemplos de arte, né. Vejam, vou mostrar aqui para vocês uma coisa bem interessante. Deixa eu pegar aqui. Então, olha, eu tenho aqui esse quadro. Vejam. Vejam o que é esse quadro. Ele simboliza o quê? Aqui eu tenho uma árvore e aqui eu tenho as suas folhas. Vejam que as folhas foram retratadas de maneira diferente. Vejam que as folhas são pequenas bolinhas, né? Pequenos círculos. Mas o que será que esse quadro simboliza, professor? Para você, o que é que esse quadro passa? Para mim, quando eu olho para esse quadro, ele simboliza, para mim, o quê? Ele simboliza a dúvida, ele pode simbolizar a noite, né? Aquilo que surge sem que nós esperamos. Então veja que a árvore está, né, foi pintada no meio. Não está a árvore completa, né? A árvore está no meio. E que as folhas não foram retratadas como folhas, não. Foram retratadas como círculos, né? Então veja, você dizer o que você sente ao ver esse quadro, você dizer o que você vê, como eu estava dizendo agora, estou vendo que as folhas estão em forma de círculo. Eu vejo que a árvore está pelo meio, porque a árvore representa a metade da minha alma, né? Então vejam que isso é uma forma de você interpretar e analisar a obra do artista. Esse é um quadro que eu tenho na minha casa, é uma composição, né? São 4 quadros que formam um. Isso aqui é a primeira parte do quarto. Então, eu quis mostrar a vocês para que vocês pudessem entender o que é interpretar, né? O que é interpretação artística, o que é você interpretar a arte, o que é interpretação da arte, que é o tema da nossa aula de hoje, interpretação das artes. Então veja que qualquer um pode interpretar ou qualquer um pode analisar um quadro, dizer o que sente, dizer o que vê, quais são os elementos que a pessoa está vendo no quadro. O que são elementos, professor? As coisas que estão no quadro. Pessoas, animais, objetos, móveis, casas, construções. Isso são os elementos artísticos, né? Os elementos visuais do quadro, as coisas que eu estou vendo. Então isso é a interpretação de arte. Quem é mais, professor, que faz a interpretação de arte? Os artistas. Eles podem interpretar as suas obras, os críticos de arte, as pessoas que trabalham nos museus, os museólogos. Então essas pessoas, todas elas, fazem essa crítica, fazem essa interpretação da arte, como eu fiz agora para vocês. Então gravem na cabeça de vocês. Hoje nós estudamos interpretação das artes. E o que foi que nós vimos hoje? Que a arte, ela deve ser analisada, interpretada com a visão e com os outros sentimentos. E o que é a interpretação de artes? É o que eu sinto ao ver uma obra de arte, é o que eu penso, é o que eu acho, o que é que tem no quadro, o que é que não tem, se o quadro é muito escuro, se o quadro é muito claro, se o quadro tem muitos objetos ali pintados, se o quadro tem poucos objetos ali pintados. Então isso é interpretação de arte. Meninos, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco dessa aula. Eu agradeço a vocês, peço mais uma vez desculpas, né, pela limitação de recursos, né, e quero dizer a vocês que é com muito carinho, né,
que eu faço essa aula para vocês. Nós estaremos todas as sextas-feiras ao vivo, né? Estarei aqui com vocês, tirando as dúvidas de vocês na sexta pela manhã, tá certo? Tiverem dúvida, postem lá na sala do Google Classroom, façam perguntas que eu vou responder para vocês, tá certo? Um forte abraço, eu fico feliz mais uma vez estar com vocês. Até mais, minha gente. Até a próxima.